A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão compartilhando esse vídeo e você também que está assistindo diretamente do YouTube, a nossa EBD, né, meu Bitamar? É sim. Nós vamos tratar hoje de um tema muito importante, um tema de religiosidade, onde vamos ver a diferença entre a religião e do crente genuíno, não é assim, Bitamar? Verdade. É santidade ou religiosidade? Isso, a santidade é uma coisa. Eu posso ser santo e não ser religioso. Nem todo religioso provém da santidade. Mas quem anda na santidade nunca será religioso, é assim? É verdade, tem uma certa diferença aí. Eu digo uma certa, mas na verdade é uma grande, né? Então, fique conosco e você vai ver essa aula. Então, irmãos, vamos começar fazendo uma oração. Vamos adorar esse nosso Deus em oração. E, pós-oração, nosso irmão amado Bitamar, pastor Bitamar agora, né, em Sítio Novo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a gente vai elevar a nossa voz ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, nosso Deus amado, maravilhoso Pai, mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, congregando nesse momento tão difícil, Pai, a qual estamos enfrentando, toda a humanidade, estamos enfrentando algo que nunca houve na face da terra. É um marco, Senhor, para a história da humanidade que nós estamos passando hoje. Mas para a honra e glória do Teu nome, onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se fará presente através do Teu Espírito Santo. Então, Pai, que essa aula de hoje seja transmitida em muitos lares, Pai. E para a honra e glória do Teu nome, nos dado na nossa geração a tecnologia para que a gente possa gravar essa aula e ficar gravado para que muitas pessoas possam assistir. E assim o Teu Evangelho seja propagado em muitos cantos. Cantos esses que fisicamente nenhum de nós conseguiríamos chegar. Mas para a honra e glória do Teu nome, Pai, o Senhor tem nos dado ferramentas para que essa aula, para que esse conteúdo chegue nos lares aonde nós jamais conseguiríamos chegar. Então, em nome do Teu Filho amado, eu te agradeço, entregue em Tuas mãos esta aula, este culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Bitamar, no caso, seria o convencido que está escrito lá em João, né? Que fala que o Espírito Santo veio convencer, veio tirar ele daquela situação que ele estava e colocar nele em outra, não é isso? Isso, na verdade. Aí assim, o grupo, depois de que Jesus introduziu a igreja, ele instituiu a igreja através dos discípulos, o grupo que a gente vê mais citado na Bíblia é o grupo dos fariseus, né? Interessante é que antes, quando Jesus ainda estava pregando, ainda estava em seu ministério, e ainda não tinha deixado a igreja instituída, Jesus os chamava de hipócritas, porque eles viviam querendo agradar a Deus pela lei de Moisés, mas ao mesmo tempo eles introduziam tradições humanas, né? Costumes, superstições, e acabavam colocando fardos, colocando situações que estavam além da lei para as pessoas poderem levar. A lei já era difícil, né, de ser cumprida. E com as tradições humanas que os fariseus colocavam, ainda ficava mais difícil ainda. E Jesus chamavam de hipócritas. Só que no livro de Atos, que já foi depois que Jesus subiu aos céus e introduziu a igreja, no capítulo 5, no capítulo 15, vai estar escrito assim, ó, entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se protestando. É necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observe toda a lei de Moisés. Aí aqui a gente vê a própria Bíblia, né, o próprio escritor do livro de Atos, chamando eles de religiosos, né? Então já está introduzindo aqui o termo religiosidade, né? Aí por que está chamando eles de religiosos? Porque depois de crido, como diz o texto, eles já tinham sido convencidos pelo Espírito Santo, eles já tinham acreditado nos ensinamentos de Jesus Cristo através dos apóstolos, estavam vivendo na igreja, estavam vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, mas ainda com as tradições da lei, né? Então eles queriam
ainda colocar fardo, colocar peso nas pessoas que já tinham crido em Jesus Cristo, mas que tinham que ser obrigados a... Então, só para que os nossos telespectadores entendam, e eu também, seria mais ou menos religioso não levar em conta a fé, mas sim os dogmas, mas sim a lei em si, o preparo. Nesse caso que você falou aí, eles não levavam em conta que não estava olhando pelos olhos da fé, e sim pelos olhos humanos, para cumprir todos os rituais e dogmas que a religião estava impondo sobre eles. É mais ou menos assim? Na verdade, quando a gente... Não há religião, né? Porque o termo religião, como a gente viu, vem de religar. Então, eu faço uma diferenciação entre a verdadeira religião, que é, de fato, você ser religado a Deus através do sacrifício de Cristo, mas a religiosidade, que é você ter entendido em partes, né? Você Sim. veio para a igreja, você se convenceu dessa verdade, você se convenceu que o sacrifício de Cristo trouxe religação, reconciliação com Deus, e você está ali porque você acreditou nisso. Então, ele não é um mentiroso por completo, né? Ele acreditou em parte da verdade. Mas aí ele junta as duas coisas, né? Ele está ali porque acreditou e foi convencido pelo Espírito Santo de que Cristo era a verdadeira religião, de verdadeiro evangelho, a verdade absoluta, mas aí ele traz dogmas, traz tudo isso que você citou aí, que é costumes humanos, na vivência do evangelho. É mais ou menos o que está escrito lá em Colossenses, que diz que os homens estão querendo colocar dogmas e rituais além do que a própria fé traz, né? Não toqueis, não manuseis, não fazer isso. Exatamente. Então é mais ou menos por essa linha, né? E Tiago fala lá na carta dele, no primeiro capítulo, versículo 27, ele diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos jovens e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, você tem a fé de fazer o que Cristo ensinou, mas, em contrapartida, você dá lugar a coisas mundanas, a filosofias, a dogmas, ensinamentos, tradições, coisas que acabam atrapalhando a verdadeira fé. Eu acredito que até o tradicionalismo é o que pega mais, né? As tradições que é posta entre um grupo de pessoas que se reúnem, chamado de igreja, e eles trazem, como você falou, muitos dogmas, muitas tradições entre si, né? Isso aí é até difícil de tirar, né? Então... É verdade, isso tem dificultado de viver a essência do Evangelho, de viver a essência do que Cristo verdadeiramente nos ensinou. Bom, então, já que você falou da religiosidade, da religião sincera, que é aquela que você falou, que é religar a Deus, isso. Você poderia nos dar algum exemplo prático, atuais, assim, no dia de hoje, o que seria essa religiosidade? Bom, eu vou me prender a 2 pontos, certo? Certo. Eu costumo dizer que o religioso, a pessoa que se convenceu em partes da verdade e em parte ela segue dogmas e tradições, eu costumo dizer que esse camarada ele é um reverenciador do templo, né? E outro ponto que a gente vê, esse de reverenciar o templo é o mais comum, que a gente vê dentro das igrejas, dentro da igreja. E o outro ponto é a preocupação com o que pode e o que não pode. Esses 2 pontos eu acho que são os mais comuns e os que dá para identificar mais visível. Verdade. Vamos falar de um ponto de reverenciar o templo. O que é que eu chamo de reverenciar o templo? São aqueles famosos crentes que só são crentes na igreja, né? Tá ligado. E agora, nesse tempo de pandemia, né, que a gente está, as igrejas estão fechadas, a maioria desses crentes religiosos que são crentes apenas na igreja, agora eles estão vivendo as suas vidas normalmente, né, como todo mundo vive, e com a preocupação de que, e agora, a igreja está fechada, né? Ele não percebeu que ser crente, que ser verdadeiro cristão é viver o evangelho em qualquer instância, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Eles só conseguem ser crentes na igreja. E o que é que eu chamo ser crente na igreja? De reverenciar o templo. É aquele camarada, porque assim, a Bíblia diz pelo menos 2 vezes no livro de Atos que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, né? Está lá, acho que em Atos 7, Atos 16. E
Deus não está na parede, Deus não está na igreja templo, né? No local onde a gente se reúne para adorá-lo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que Deus habita em nós. Nós somos o verdadeiro templo, o verdadeiro santuário, a morada do Altíssimo através do Espírito Santo. Mas os religiosos que reverenciam o templo são aqueles camaradas que só oram na igreja. Aí o que é que eu chamo de só orar na igreja? Orar para nós, verdadeiros cristãos, é gastar tempo, né? É tendo comunhão com Deus. Mas os religiosos, eles vêm para a igreja e naqueles cultos de oração, naqueles momentos de oração do culto, eles oram ali 5, 10 minutos e para eles já são suficientes. Orar em casa, buscar a Deus em casa, ter uma comunhão com Deus em casa, fazer o que Jesus Cristo disse, que feche a porta do seu quarto e converse com seu pai que está em secreto, eles não têm essa prática, né? São aqueles crentes que só leem a Bíblia na igreja. Tem esses também? E olha lá, vamos. Você já viu aquela situação de que quando você chega na igreja tem 2, 3, 4, 5 Bíblias? Rapaz, aqui tem mais do que isso, né? Mas vamos lá. Mas o que é ler a Bíblia só na igreja? Ler a Bíblia é conhecer Jesus, né? Conhecer Deus. A única forma que a gente tem de conhecer Deus é lendo a Bíblia e orando, tendo comunhão com Ele. Jesus Cristo disse que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí a pessoa vem para a igreja e só lê a Bíblia naquela hora que está lendo a Bíblia ali, você está acompanhando um versículo, na hora da palavra oficial do culto, escuta aquela pregação, mas em casa que você tem que ler, meditar, buscar ao Senhor para conhecer Ele e poder viver o Evangelho, como o salmista disse, que escondeu a palavra no coração para não pecar contra Ele, esse ele não faz. Que é aquela situação, ele é 1 hora de culto, 1h30 de culto e 23 horas, 22 horas e meia em casa, né? Então, tirando aí o horário da famosa soneca, né, Vitamar? Sobra muito tempo, então é o priorizar, né? A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, aquele horário fixo, de frente para Jerusalém, onde ele estava lá, do quarto dele ficava de frente lá, então ele tinha esse contato. O homem de Deus não tem contato com Deus, é não ser homem de Deus. O próprio Jesus Cristo saía, né? Saía para os montes e chamava o pessoal para orar. Então, realmente, isso aí seria ser uma verdadeira religião, é religar, né, com Deus, né? Através da oração e da palavra, né? Aí essa situação de ele não tem um momento de comunhão, ele não tem um momento de conhecer a Deus em oração e na busca da meditação e leitura da palavra de Deus. Se resume aos momentos do culto, faz com que esses crentes religiosos, na igreja, eles sejam os, entre aspas, santos, mas na vida cotidiana, no normal, eles não agem como tais. Eu quero até citar um exemplo que eu até já tinha ouvido coisa parecida, mas nunca tinha ouvido como verdade. Eu congregando em Parnamirim, chegou para congregar conosco lá na igreja uma irmã que é do Belém do Pará. E ela disse que viu essa realidade na igreja dela. Uma senhora, num dia de culto de domingo, a igreja cheia, ela encostou um carro na frente da igreja com alguns móveis e pediu para o porteiro da igreja ajudá-la a tirar os móveis de cima do carro e colocar dentro da igreja. O porteiro achou estranho, chamou o pastor. Quando o pastor veio, irmão, o que está acontecendo? Não, eu vim fazer isso para que toda a igreja entenda que meu marido sai crente na igreja. Que em casa ele não age como um cristão, ele não age como deveria agir. Então na igreja ele ora, na igreja ele canta, na igreja ele prega, na igreja ele lê a Bíblia, mas em casa ele espanca, em casa ele chama palavrão, em casa. Então os crentes religiosos, eles vivem uma vida natural como as pessoas naturais que não conhecem a Deus, que xinga a mulher, bate na mulher, chama palavrão, mulheres que espraguejam os filhos, desrespeitam o marido, pessoas que agem com desonestidade, enfim, são atos que não condiz com o verdadeiro evangelho de Cristo e que a pessoa está na igreja convencida de que ali é o lugar onde ele acha que Deus está, mas na vida cotidiana não está. Então, por isso que eu digo que eles reverenciam o templo, porque na verdade nós temos que reverenciar o Deus e não o templo. Ou não achar que o Deus está no templo e reverenciar a Deus apenas no templo. Mas como nós somos a morada do Espírito Santo e Ele está em nós, então nós devemos reverenciá-lo em nós mesmos. Isso significa que onde você estiver, você tem que reverenciá-lo. O que você estiver fazendo, você tem que fazer reverenciando, honrando, obedecendo
a Bíblia Sagrada é o próprio Deus. Paulo diz, quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Vou fazer uma pergunta a você. Então, seria certo afirmar que essas pessoas que buscam a Deus em qualquer lugar, seriam os verdadeiros adoradores que fala lá em João 4, e essas outras que se atentam a um lugar específico, achando que ali ela vai encontrar redenção, naquele lugar, naquele templo específico, seriam os religiosos? Esse texto que você citou, a mulher pergunta a Jesus qual o lugar que deve adorar, né? Que ela diz, Isso. Os samaritanos adoravam aqui, né? Nesse monte. Os judeus adoravam em Jerusalém, no templo. Afinal, quem está, né, adorando vai ser a adoração, qual lugar correto? E Jesus Cristo disse, vai chegar um tempo que nem aqui nem ali. Mas os verdadeiros adoradores me adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E esses são os que o Pai procuram, né? Então, esses realmente, eles iriam se deparar com a verdade de Cristo, que era o sacrifício, que era a religação, a reconciliação, e passariam, de fato, a adorar a Deus em qualquer lugar. E isso é na vida, né? Você adora a Deus com os seus atos. Eu costumo dizer o seguinte, que você prega mais o Evangelho vivendo do que falando. Então, viva o Evangelho, viva os ensinamentos de Jesus Cristo, e quando precisar, você fala. Então, no caso, o testemunho é fundamental, é fundamental. Fala mais do que as palavras. Outra coisa, seria certo afirmar, usando o texto que eu citei, que você também falou, que diz que haverá um tempo que nem em Jerusalém, nem no monte. Esse tempo nós já chegamos, Bitumar? Na verdade, quando Jesus disse haverá um tempo, ele estava falando que seria um tempo a partir do sacrifício, né? A Bíblia diz que quando ele deu o brado, consumando, que ele disse, Pai, está consumado, e expirou. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, aquela divisão que Adão tinha criado se desfez, passou o homem a ser religado a Deus através do sacrifício de Cristo. Esse tempo chegou. Então, a partir desse tempo, chegou o tempo de adorarmos ao Pai em espírito e em verdade, e não mais no templo físico, que era o templo de Jerusalém. Então, seria então correto também afirmar que nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, o local onde a gente se encontra aqui agora, gravando essa live, seria a igreja, mas eles em casa adoram a Deus tanto quanto aqui, não é isso? É verdade. O que a gente está querendo dizer com isso não é dizer que agora nós não precisamos do lugar, não precisamos do templo. Nós nos reunimos e o templo é importante para isso. Paulo, até citando essa situação de culto, ele diz, quando vos reunis, né, uns têm salmos, outros têm hino, outros têm uma doutrina, outros têm uma profecia, e tudo é para a edificação do corpo. Então, quando a gente se reúne e é necessário um lugar para isso, a gente vai adorar a Deus e vai se edificar com a liturgia daquilo que a gente está prestando culto a Deus. Agora, esse momento agora que estamos em pandemia, como eu não posso ir para o templo, nos reunir com os meus irmãos, eu tenho como viver evangelho, eu tenho como adorar a Deus, eu tenho como ser um verdadeiro cristão no meu dia a dia, adorando, vivendo e praticando o evangelho, a palavra de Deus. Até porque o cristão, como a gente estava falando aqui, o véu do tempo se rasgou, e se fizemos verdadeiros adoradores em espírito, na verdade da nossa vida, né? O Espírito Santo. Exatamente. Na verdade, do evangelho em nós, né? Na verdade. Isso. É em espírito, porque não temos como adorar a Deus fisicamente. Então, adoramos a Deus em espírito. É uma questão de fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Mas a verdade de Cristo em nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em qualquer momento. Então, seria impossível a gente conhecer a verdade de Cristo se não tivesse o hábito, né? Ser habitualmente leitor da palavra, né? E sem ter uma comunhão com Deus também seria impossível através da oração, né? Queria que você falasse mais um pouco sobre isso. É o que Jesus disse, né? Que erramos não conhecendo as Escrituras, porque são elas que testificam dele, e nem o poder de Deus. Aí como conhece-se o poder de Deus? Tendo comunhão com ele, né? Vivendo as maravilhas dele, os milagres dele. Quando você conhece ele através das Escrituras, você também automaticamente se aproxima dele, e automaticamente também você vai viver coisas dele que se tornam sobrenaturais.
Glória a Deus. Então nós temos aqui, já querendo ou não, já entramos no outro tema, né? Santidade e religiosidade. Então, você falou muito sobre a religiosidade, mas querendo ou não, uma coisa puxa a outra, né, Vitor? A gente já está vendo aqui que já puxou para a santidade. Porque realmente é dois extremos praticamente, né? Ser religioso é você achar que Deus está só no canto. E não é assim, né? Como a gente acabou de ver, Bitamar deu uma explicação bastante óbvia para nós, através da Bíblia. Eu queria agora que você falasse a respeito da santidade, Bitamar. Santidade em nós, nos dias de hoje, pautada na Bíblia. Aí assim, para falar de santidade, nós vamos primeiro falar do que não é santidade. Vamos lá. Né? Porque assim, aí vamos falar de coisas corriqueiras, de coisas naturais e normais. Naturais e normais, eu digo, na verdade era bom dizer comuns, né? Porque nem tudo que é normal, nem tudo que é comum é normal, né? Comum é algo que está comum a todos e normal é algo que é padrão, né? E o que é normal para nós cristãos verdadeiros tem que ser o padrão da palavra de Deus. Agora, esse padrão pode ser comum a todos ou não, né? Vai depender de quem busca isso. Vai depender de que grupo nós estamos, os que servem a Deus ou não, né? Aí assim, para falar de santidade, a gente vai falar de coisas que a maioria das pessoas, que a sociedade hoje já tem como normal e na verdade não é comum. Como, por exemplo, falar palavrão, né? É comum. A maioria das pessoas, em qualquer conversa ou circunstância, fala palavrão, que a Bíblia chama de palavras torpes, né? É comum as pessoas mentir para levar alguma vantagem, né? Eu invento uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, outra lá, porque aquilo vai me fazer ter alguma vantagem. Levar vantagem em cima dos outros, né? Então, acaba tendo momentos de desonestidade, de situações assim. Isso é comum entre as pessoas. Ter intrigados, né? Desrespeitar pessoas. É comum você desrespeitar as pessoas por qualquer coisa que ela lhe diga, na fila do banco, em situações do dia a dia, corriqueiras, você desrespeitar pessoas. É comum você, a maioria das pessoas hoje, principalmente as mulheres, se vestir indecentemente, provocando o desejo de outras pessoas. Isso se tornou comum, né? Verdade. Então, essas situações são situações que a maioria das pessoas vivem e elas praticam como coisas normais, que já se tornou padrão para a sociedade. E isso está distante do que realmente a Bíblia nos ensina a fazer. Isso está distante da vontade de Deus. Então, existe o padrão da Bíblia Sagrada e existe o padrão do mundo, né? E a gente viu aquele versículo de Tiago, que diz que a verdadeira religião, a que Deus aceita, é ajudar pessoas a viver pelo próximo e se abster das filosofias mundanas. Então, o verdadeiro cristão, para ele andar em santidade, ele precisa ter o padrão da Bíblia Sagrada, o padrão dos ensinamentos de Cristo, e que é diferente do padrão mundano, do padrão do mundo. E aí vem a diferenciação, né, entre santidade e religiosidade. Se você anda em santidade, você tem um estilo de vida baseado no padrão que é a Bíblia Sagrada. Se você é um religioso, você até está vivendo parte dessa verdade, porque você se convenceu que Cristo religou o homem com Deus através do sacrifício de Cristo, mas o seu padrão de conduta, de vida, não está nos evangelhos, não está no que Jesus ensinou, mas no padrão do que todo mundo faz. Então, correto afirmar que a nossa bússola é a palavra de Deus, né? É o nosso padrão. É o que no padrão que nos dá o norte. Mas também é certo afirmar, Bitamar, que nem todos que estão dentro da igreja seguem essa bússola, né? Segue esse caminho. Até como você falou, tem gente que aqui dentro reverencia, presta homenagem, culto, adora, até canta, mas lá fora o padrão de vida não é pautado na palavra de Deus. Queria que você falasse um pouco mais ou lesse alguma coisa da palavra. Exatamente. O nosso padrão de santidade, que é o estilo de vida, ele tem que ser a Bíblia Sagrada. E, infelizmente, por isso que existe o termo religiosidade, porque o termo religiosidade é um termo pejorativo da palavra religião, né? Que é um termo bom, né? Religião é religar o homem com Deus. Religiosidade é um termo pejorativo disso.
é pegar o camarada que entendeu parte dessa religião verdadeira, mas ele não entendeu tudo. Então, não entendeu a essência, né? No caso, não entendeu a essência. Você vê pessoas dentro da igreja vivendo parte disso, porque ele entendeu que o sacrifício de Cristo é necessário, mas ele vive com o padrão do mundo, com tudo isso que a gente citou aqui, vivendo normalmente como as outras pessoas, ou comumente, porque não é normal. O normal seria o padrão da Bíblia. Aí eu quero citar um texto que está na carta de 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, ele fala uma situação que você comentou anteriormente. Ele diz assim, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E ele diz assim, e em verdade nós somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, a Jesus Cristo. Então, nesse versículo aqui, ele coloca dois grupos de pessoas. Ele diz que o amor de Deus, o amor do Pai, foi tão imenso ao ponto de Ele nos tratar como filhos. E ele diz que, de fato, nós somos, mas ele diz assim, o mundo não nos conhece nem conheceu a Jesus. Então, ele coloca dois grupos de pessoas. Verdade. Tem um grupo de pessoas que são tratados por Deus como filho de Deus e um grupo de pessoas que ele chamou de mundo, né? Então, esse é o padrão do mundo que a gente estava falando. No versículo 3, ele diz assim, e todo aquele que nele, em Cristo, tem a plena confiança de ser tratado como filho de Deus, ele diz assim, esse purifica a si mesmo, porque Jesus é puro. E toda pessoa que vive costumeiramente pecando, vive em rebeldia contra a palavra, né? Contra a palavra de Deus. Pois o pecado é transgressão da palavra. Aí no 6 ele diz, todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Toda pessoa que continuou no pecado não viu Jesus, nem tampouco conheceu. Aí ele dá exemplo, ele dá conselho, ele diz, filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica justiça é justo e como Jesus é justo. E todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus não permanece naquele que pratica o pecado. E os versículos 10 e 11 ele diz, deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Ele diz, ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então aqui João vai exemplificar e dar o padrão dos filhos que são tratados por Deus como filhos de Deus e dos que vivem pelo padrão mundano e que ele chama aqui de filhos do diabo, infelizmente. Então nós temos os verdadeiros cristãos que têm perfil de andar pelo padrão da palavra de Deus e João diz que esses são tratados por Deus como filho e o outro grupo de pessoas que ele diz que são o mundo que não conhece a Jesus e que até os que estão dentro da igreja praticando isso, ele diz assim, infelizmente, são os filhos do diabo. Você falando aí, me lembrei de uma parábola, joio e trigo, né? Existe joio e trigo em tudo quanto é canto. Não sabemos diferenciar quem são, porque só quem sabe é Deus, né? Eu costumo muito falar que dois verbos destacam muito. Eu posso ser trigo, mas eu posso estar vivendo uma vida de joio. Porque o verbo estar é passageiro, mas o verbo ser fala de essência. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente olha e diz, isso aí não é crente. Nós não vemos para o mundo para julgar ninguém. Todos nós somos réus. Todos nós, nascidos de homem e de mulher, nascemos réus. Só existe um juiz e um legislador, que é Deus, e confiou a Jesus Cristo todo o julgamento. Não é assim, Bitamar? Verdade. Então, ajudemos uns aos outros, carregamos fardos uns dos outros, e assim a gente vai se aproximar de ser filho de Deus. Então, você de casa, juntamente comigo, a gente aprendeu o que é religiosidade e o que é santidade. Então, que essa palavra, esse estudo, tudo que foi falado aqui pelo irmão Bitamar, pelo pastor Bitamar, foi só dentro da Bíblia, só dentro da palavra, que vocês vejam, anotem cada versículo que ele falou, cada mensagem que ele falou, para você estudar, pegar a sua Bíblia, não importa a tradução, você pega a sua Bíblia e vai ler e vai estudar, para que você não seja um religioso, e sim um verdadeiro cristão, não é assim, Bitamar? É verdade. E o religioso ele pode se tornar o verdadeiro cristão porque ele já entendeu parte disso, né? Verdade. Ele entendeu que Jesus é quem religa ele com Deus.
ele só precisa agora buscar a essência do conhecimento de Cristo, de conhecer as Escrituras, para que ele possa ter um estilo de santidade em 100% da vida dele, né? Ou seja, ele pode estar vivendo religiosamente, mas chegar ao estado de ser quem realmente ele veio para ser. Quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente quer ser crente, né, rapaz? Quer aceitar Jesus Cristo, quer seguir a Jesus Cristo e servir a Ele. Não é isso? E é por isso que tem o ensinamento da palavra, que é exatamente para a gente mudar a postura quando a postura está equivocada, né? Verdade. Eu estava lendo a palavra uns dias desses aí, rapaz, eu levei tanta porrada da palavra que eu olhei assim e disse, meu senhor, então a gente tem que sempre estar vigilante, né, Bitamar? Ninguém é perfeito. A gente procura a perfeição na palavra de Deus, né? Porque, de fato, só Deus é perfeito. O texto diz assim, purifique-se, né? Purifique-se. Então, encerrando, né, Bitamar? Já encerrou? Sim, com certeza. Vamos. Eu gostaria que você fizesse uma oração encerrando e olhasse para aquela câmera e falasse para o pessoal que está em casa que você hoje ensinou a eles, você hoje ministrou na vida deles. Então, a responsabilidade é sua de falar com eles. Uma consideração final a respeito da aula. É verdade. Tudo isso que James acabou de falar, nós estamos em uma determinada posição e a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é exatamente para nos fazer mudar essa posição. Por isso que é a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a própria falando dela mesma, diz que a Palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela vai até a divisão da alma e do espírito e ela é capaz de discernir a intenção do coração. Então, a Palavra de Deus ela tem que nos confrontar. Quando ela nos confronta e a gente, nos analisando, no texto da ceia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, nós nos analisamos pelo padrão que é a Bíblia Sagrada. E quando a gente vê que estamos num caminho equivocado, numa posição equivocada perante a santidade e a vontade de Deus para as nossas vidas, aí a palavra de Deus faz com que a gente mude a trajetória. Então, se você, diante de tudo que ouviu, você está numa posição que precisa de conserto, você mesmo se conserta com Deus mediante a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui para julgar, para lhe chamar de religioso ou de santo, ou dizermos quem somos. Mas, como João disse, existe um grupo de pessoas que são tratados por Deus como filhos de Deus, e esses tais se purificam porque Cristo é santo. As pessoas que honram a santidade de Deus e a presença de Deus que está em nós, e aqueles que simplesmente acham que só o fato de estar dentro do templo, de estar entre a igreja, ele já é suficiente. Então, você faz a sua própria análise e você vê em que grupo você está. Vamos orar, né? Sim. Pai Santo, nós te louvamos e nós te glorificamos, Senhor, por esse momento. Nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito em nós, que nos corrige, que nos faz refletir, Senhor, e que nos faz andar segundo a tua vontade, que nos faz mudar, Senhor, de atitudes quando nós percebemos que estamos equivocados e que não estamos te servindo como deveríamos. Pai, que em nome de Jesus Cristo a tua palavra esteja sempre patente em nossos corações e que teu Santo Espírito, Senhor, possa sempre estar nos convencendo, Pai, do pecado, da tua justiça e do teu juízo. E que a gente possa todos os dias, Senhor, buscar, ler, compreender, meditar e entender a tua palavra, que é a tua vontade, e descobrir o teu poder através da comunhão contigo. Que todas as pessoas, Senhor, possam ser levadas a isso, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então você que está na sua casa, compartilhe esse vídeo diretamente do YouTube. Precisamos de 1000 inscritos. Até você que já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Faça com que esse canal seja um canal de bênção, não só para a sua vida, mas também para a vida de todos aqueles que vão estar assistindo, vão estar compartilhando essa mensagem. Não só essa, como outras, não só da EBD, mas também das lives que nós estamos fazendo, de todo o coração, de todo o carinho mesmo, para que essa mensagem chegue até você na sua casa, amém? E desde já, eu agradeço a oportunidade, agradeço pela aula, professor Bitamar, muito obrigado por você ter vindo. Sabemos que o tempo não foi muito bom assim, né? A gente procurou fazer da melhor maneira possível, às vezes não achava agenda, mas graças a Deus foi feito.